Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Esta semana a gente está estudando um tema muito significativo para o Brasil. Ocorreram mudanças naquele período, né, na área política, na área econômica, na área cultural, social do nosso Brasil. A gente vai abordar sobre a vinda da família real para o Brasil. E isso ocorreu em 1808, quando Dom João VI, então rei de Portugal, vem com toda a corte portuguesa para o Brasil, estabelece Rio de Janeiro como a capital do Brasil naquele momento, e uma das primeiras determinações dele, um dos primeiros decretos dele, ainda quando ele chegou em Salvador, depois ele transfere a capital para o Rio de Janeiro. Um dos primeiros decretos dele foi a abertura dos portos às nações amigas. Mas o que a gente precisa entender primeiro nessa questão da vinda da família real para o Brasil é o contexto em que isso ocorreu, né? Então nós temos aí no início do século XIX, né, lá na Europa, a França sendo governada por Napoleão Bonaparte, que havia assumido praticamente o poder francês depois da Revolução Francesa, ali no final dos anos 1700, e é comum desses grandes chefes de governo, como foi Napoleão lá na França, naquela época, ele assume a França com grandes poderes e passa a querer dominar o mundo. Não foi assim diferente de Napoleão, que tinha como inimigo ferrenho a Inglaterra, né, e quis impor à Espanha e principalmente a Portugal que Portugal negociasse com a Inglaterra. Como Portugal era um país amigo e dependente da Inglaterra, Portugal não aceitou e continuou mantendo relações com a Inglaterra. Aí a França, através de Napoleão, promete invadir Portugal porque os franceses haviam imposto o chamado bloqueio continental e não aceitavam que Portugal continuasse negociando com a Inglaterra. Bom, Portugal acaba sendo invadido em um determinado trecho no seu norte do país, só que quando Napoleão Bonaparte acaba invadindo Portugal, ou ameaçando invadir, né, de fato, a família real vem para o Brasil, fugindo desse momento de transtorno político, de ameaça de guerra, né? E como a colônia portuguesa aqui na América, que era o Brasil, era um vasto território, eles resolvem vir para o Brasil em 1808. Então Dom João VI, esposa, e aí traz um arsenal de pessoas junto com ele, militares, religiosos, né? O alto clero, pessoas importantes da corte portuguesa vieram para o Brasil e se instalaram aqui a partir de 1808. Conforme eu disse, Portugal abre o comércio brasileiro, a abertura dos portos às Nações Unidas. As Nações Unidas acabam com aquele monopólio que só o Brasil fornecia mão de obra, fornecia artigos, matéria-prima para Portugal, e só Portugal poderia vender para os habitantes aqui do Brasil colônia. Não, com essa abertura dos portos às nações amigas, todos os países puderam passar a fazer intercâmbio comercial com o Brasil, que a Inglaterra era a principal interessada nisso, né? A Inglaterra vivia um momento de industrialização muito grande, um crescimento na indústria, né, e queria ampliar as áreas para esse comércio. E o Brasil foi um desses locais que para a Inglaterra foi muito conveniente naquele tempo. Então a vinda da família real para o Brasil, além de trazer essa abertura do comércio, eleva o Brasil à condição de reino também, né? Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? O Brasil passa a não ser mais, a partir de 1815, colônia, mas passa a ser reino, né? Dom João VI então eleva o Brasil à condição de reino
a partir de 1815. Então isso trouxe para o Brasil, além da família real, uma série de benefícios, porque com a vinda do governo para cá e a metrópole detinha tudo praticamente por lá, mas com a vinda da família real, a colônia ganhou muitos benefícios com isso. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi a criação do Banco do Brasil, que existe até hoje, né? E mudanças de ordem cultural, como vinda de bibliotecas, artistas franceses que vieram para o Brasil ao convite de Dom João, criação de academia de belas artes, escolas de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, e outros benefícios, né? Então, a família real veio, trouxe todo aquele arsenal, aquele contingente de pessoas importantes, né? Modificou a cara da cidade do Rio de Janeiro, ficou mais urbanizada, teve inúmeras melhorias, né? E como se era de esperar, também benefícios políticos, benefícios financeiros, porque melhorou o intercâmbio comercial, né? E até nessa questão cultural, né? Porque houve uma série de melhorias nesse sentido, com o fato de virem artistas franceses para o Brasil, mais intelectuais, pensadores, uma série de situações que melhoraram muito a condição brasileira naquela época, né? Isso, inclusive, vai interferir mais tarde na questão da independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Né? A família real vem para o Brasil em 1808, permanece aqui até 1821, e quando eles vão embora, Dom Pedro I fica por aqui, né? Não vai junto com o seu pai, Dom João VI. Dom Pedro I acabou ficando por aqui. Depois, no início de 1822, a gente tem até o chamado Dia do Fico, né? É um outro assunto que a gente aborda depois, quando for falar da independência do Brasil. Mas, quando Napoleão Bonaparte perde o seu poder lá na Europa, se enfraquece lá na França e acaba saindo do comando do governo francês, aí Portugal fica mais tranquila. E lá de Portugal, o pessoal começa a fazer pressão para que Dom João VI retorne a Portugal, retorne o trono para a sua cidade, né? E depois de uma série de pressões, Dom João VI resolve voltar em 1821, mas trouxe um legado grande aqui para nós, porque ficou toda aquela situação de pessoas com pensamentos diferentes, intelectuais europeus vieram morar aqui no Brasil, esses pintores, esse pessoal renomado que veio para cá. Então começou a modificar o pensamento aqui do Brasil, dos colonos, dos brasileiros que aqui já estavam, né? E começaram a reivindicar essa independência de Portugal, não querendo mais ser uma colônia portuguesa, entendeu? Essa foi a questão toda que ocorreu. Então isso acaba interferindo, a presença da família real aqui no Brasil acaba interferindo na nossa independência, que ocorreu em setembro de 1822, que a gente vai estudar em seguida. Então é isso, pessoal. A vinda da família real para o Brasil, 1808, né, todo o contexto que ocorreu, a pressão de Napoleão Bonaparte, Dom João VI vem para o Brasil, se instala no Rio, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, como capital brasileira, faz uma série de mudanças, traz uma série de situações portuguesas para cá, né, e acaba por desencadear futuramente na nossa independência aqui do Brasil. Mudanças da família real do Brasil, é isso daí. Façam uma boa leitura dos textos, procurem compreender com bastante atenção, e a gente volta numa próxima aula abordando sobre a independência do Brasil. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, e até lá. A gente se vê em outra oportunidade. Até lá.